Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 42 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo, nós lemos assim: Os escribas e fariseus, esperando ver Jesus por ocasião da Páscoa, armaram-lhe uma cilada. Jesus, porém, conhecendo-lhes o desígnio, absteve-se dessa reunião. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Como ele não fosse para onde eles estavam, foram eles ter com Jesus. Outra delegação foi enviada para vigiar-lhe os movimentos e encontrar contra ele algum motivo de acusação. Como anteriormente, esse motivo de queixa foi sua desconsideração pelos preceitos tradicionais que atravancavam a lei de Deus. Estes se destinavam professamente a preservar a obediência da mesma, mas eram considerados mais sagrados que a própria lei. Entre as observâncias mais tenazmente acentuadas, achava-se a da purificação cerimonial. A negligência das formalidades observadas antes de comer era considerada odioso pecado, que devia ser punido tanto neste mundo como no futuro. E julgava-se também uma virtude destruir o transgressor. As regras concernentes à purificação eram inúmeras. Os anos da existência mal dariam para uma pessoa as aprender todas. Enquanto o povo se ocupava de insignificantes distinções e observâncias não exigidas por Deus, sua atenção se afastava dos grandes princípios de sua lei. Cristo e os discípulos não observavam estas abluções cerimoniais, e os espias tomaram essa negligência como pretexto para acusá-los. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Sempre que a mensagem de verdade se apresenta às almas, com especial poder, Satanás suscita seus instrumentos para disputarem sobre qualquer ponto de somenos importância. Procura assim desviar a atenção do verdadeiro assunto. Jesus não fez tentativa alguma para justificar a si ou aos discípulos, mas começou a mostrar o espírito que movia esses ardorosos defensores de ritos humanos. Deu-lhes um exemplo do que estavam repetidamente fazendo. Bem invalidais o mandamento de Deus, disse ele, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias obter de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Punham de parte o quinto mandamento como não sendo de nenhuma importância. Ensinavam ao povo que a dedicação de sua propriedade ao templo era um dever mais sagrado que o próprio sustento dos pais. E que, por maior que fosse a necessidade, seria sacrilégio dar ao pai ou à mãe qualquer parte do que for assim consagrado. Um filho desobediente só tinha que proferir a palavra corbã acerca de seus bens, dedicando-os assim a Deus, e podê-los-ia conservar enquanto vivesse, e por sua morte ficariam pertencendo ao serviço do templo. Estava assim tanto em vida como na morte, na liberdade de desonrar
e prejudicar os pais sob a capa de pretendida devoção a Deus. Hipócritas, disse ele dirigindo-se aos espias. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os delegados de Jerusalém encheram-se de raiva. Não podiam acusar a Cristo de transgressor da lei dada do Sinai. Ao povo, e depois mais plenamente aos discípulos, Jesus explicou que as contaminações não procedem do exterior, mas do interior. Pureza e impureza pertencem à alma. Os costumes e tradições, tão altamente considerados pelos rabis, eram deste mundo, não do céu. Por maior que fosse sua autoridade para com o povo, não podiam resistir à prova da parte de Deus. Toda invenção humana que tem substituído os mandamentos de Deus demonstrar-se-á sem valor naquele dia em que Deus há de trazer a juízo toda a obra. Não cessou ainda a substituição dos preceitos de Deus pelos dos homens. Mesmo entre os crentes, acham-se instituições e costumes que não têm melhor fundamento que as tradições dos pais. Essas instituições, baseadas em autoridade meramente humana, têm suplantado a indicação divina. Os homens se apegam às suas tradições e reverenciam seus costumes, nutrindo ódio contra os que lhe procuram mostrar que estão em erro. Em lugar da autoridade dos chamados pais da Igreja, Deus nos pede aceitar a palavra do Pai Eterno. Aí somente se encontra a verdade, sem mistura de erro. Que todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da Igreja ou as tradições dos pais, atendam à advertência envolvida nas palavras de Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Satanás não está muito preocupado em afastar as pessoas da Igreja, desde que possa manter as pessoas dentro da Igreja longe de Jesus. E por isso, no decorrer de todos os tempos, tem sido o seu objetivo afastar a Igreja da palavra de Deus. Tem sido a sua obra perverter a compreensão sobre os seus mandamentos e desviar o foco da obediência que deveria ser devotada inteiramente ao Senhor e à sua palavra. A fim de preservar a sua pureza, a sua doutrina, frequentemente o meio religioso vai estabelecendo regras, tradições, comportamentos que vão sendo assimilados e recebidos como se fossem os próprios mandamentos de Deus. Essas práticas vão sendo repetidas, espalhadas de pessoa a pessoa, como se fossem a própria lei de Deus, os seus próprios mandamentos. Não demora muito tempo. Se você não repetir exatamente essas práticas, você será considerado como um estranho, um transgressor da própria religião. Foi isso que aconteceu com os judeus. Eles eram duros de coração. Receberam muitas vezes o castigo dos céus. E depois de sofrerem tanto por suas transgressões, eles foram cercando os mandamentos do Senhor com regras e mais regras, que deviam ser cumpridos, obedecidos de tal maneira que garantissem que eles não mais transgrediriam os mandamentos.
A princípio, esses costumes tinham um bom propósito. O objetivo era guardá-los na pureza da palavra. Só que foram se tornando cada vez mais importantes e passaram a ter valor maior do que a própria ordenança que Deus havia dado. Foi esse o estado em que Jesus encontrou a religião nos seus dias. Havia regra para tudo. Entre essas regras estavam as leis da purificação. Não era uma questão de higiene. Era simplesmente um cerimonial vazio para mostrar para as pessoas que aquele que praticava esse rito estava preocupado com a vontade de Deus. Os fariseus queriam condenar Jesus, mas não encontravam razão para isso. Então, chegaram para Jesus e disseram: os teus discípulos transgridem a vontade de Deus. Eles não lavam as mãos antes de comer. Repito, não era uma questão de higiene. Era uma questão de tradição, de práticas exteriores religiosas. Sabendo a motivação de tais observações, respondeu para eles: vocês não percebem o que vai dentro do vosso próprio coração? Vocês não percebem que com a maldade de vocês ficam criando regras, princípios, tradições para anular a própria lei de Deus? E Jesus deu um exemplo extremamente marcante. O mandamento do Senhor determina que os filhos devem honrar pais e mães. Filhos devem apoiar e sustentar os seus pais na sua velhice, nas suas necessidades. Os judeus sabiam disso, mas eram duros de coração e egoístas. Quando viam os pais em necessidade, mesmo tendo eles recursos, não queriam repartir esses recursos com os seus pais. Mas como fugir da obrigação de cuidar dos pais? A tradição criou uma regra. A regra dizia o seguinte: quando você disser que qualquer coisa que você tem está consagrada ao Senhor, você está livre de cumprir a obrigação para com os pais. Se você tem um dinheiro na poupança e você diz assim: eu dedico esta poupança ao Senhor, portanto, essa poupança é corbã. Corbã significa dedicada a Deus. Então, mesmo que o pai esteja morrendo de fome, você não deve repartir a poupança com seu pai. E você não está nem na obrigação de levar isso para o templo. Apenas quando você morrer, isso vai para o templo. Você percebeu como a tradição invalida aquilo que é mais importante? Isso é pecado. A tradição humana não está acima dos mandamentos de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos tomar muito cuidado para que, com a nossa meticulosidade, com a nossa religiosidade, a gente não invalide a verdadeira vontade do Senhor. Os tempos mudaram, mas o diabo continua trabalhando da mesma maneira. As igrejas estão cheias de regras humanas, regras que Deus nunca estabeleceu, que são colocadas acima da Bíblia, como se fossem mais importantes do que a própria palavra de Deus. Tem igreja que proíbe cortar cabelo, dizendo que cortar cabelo é pecado. Tem gente que proíbe assistir televisão, dizendo que televisão é do diabo. Tem igreja
que proíbe a mulher de usar calça comprida, mesmo ao estar executando um trabalho em que seria mais exposta se não estivesse usando uma roupa assim. Dizem que isso é pecado. Só que isso não está escrito na Bíblia. São regras criadas, inventadas pelos homens. São tomadas como mais importantes do que a própria palavra de Deus. Os costumes são a doutrina de muitas igrejas. Tem muitas igrejas hoje, especialmente no meio pentecostal, que não tem doutrina bíblica, tem apenas pautas de costumes estabelecidas e santificadas, como se fossem a própria expressão da vontade de Deus. Deus nunca negou a importância dos seus mandamentos. Deus nunca anulou a necessidade de termos um testemunho que demonstre diante do mundo com clareza que Deus é santo. Nós não estamos desobrigados de viver uma vida pura, de termos uma aparência saudável, de mostrarmos para o mundo que somos parecidos com Jesus. Mas cuidado, porque a aparência exterior, as regras humanas, os costumes estabelecidos, as tradições podem nos afastar do verdadeiro mandamento de Deus e desviar o foco da verdadeira obediência. Não deixe que as regras humanas se tornem mais importantes para você do que o Jesus dos mandamentos. Cuidado para que o estilo de vida não seja a sua religião. Cuidado para que o exterior não se torne determinante e mais sério, mais sagrado para você do que o interior, do que os motivos, do que o coração, do que o cerne da alma. É claro que Deus olha também o exterior, mas o exterior é só o reflexo daquilo que vai dentro do coração. Não adianta nada eu estar preocupado com detalhes, com aquilo que as pessoas veem, quando meu coração está distante do Senhor. Muitos vivem um cristianismo de fachada. Se auto-impõem um estilo de vida. Tentam ser aquilo que não são. Tentam demonstrar aquilo que não têm. Tentam viver a vida que eles de fato não experimentam. Passam para os outros a impressão de ser pessoas que na verdade nunca foram e nunca serão. Esforçam-se por cumprir regras de aparência, para que outros olhem para elas e digam como são religiosas, como são espirituais, como são consagradas, como são cheios do Espírito Santo, quando na verdade não são cheias de nada, a não ser de frustração. Ninguém consegue viver uma vida religiosa assim e ser feliz. Há um dia que a casa cai e aquilo que está dentro do coração se torna visível para todos. Você engana alguns por alguns momentos, mas nunca vai enganar a todos por todo o tempo. Deus está preocupado com o coração. Deus está preocupado com os nossos motivos. Deus está buscando obediência, mas uma obediência que vem do íntimo, de um relacionamento vivo com Jesus, que é fruto de comunhão, de relacionamento com Cristo. Cabelo comprido, vestido arrastando no chão, aparência de consagração, distante de uma ligação viva com Jesus, não valem nada. São simplesmente tradições vazias. Não tem nenhum sentido para a vida eterna. Nessa manhã se coloca diante de nós a pergunta: em que está baseada a nossa religião? Em práticas exteriores? Em regras de costumes? Em tradições
que os antepassados estabeleceram e que nós repetimos, ou num vivo relacionamento de comunhão com Jesus? Você é o que é, porque Cristo vive em você e transparece através de você em tudo que você faz, ou aquilo que você faz parece santo, porque você quer demonstrar para os outros um estilo de vida, uma proximidade com Deus. Jesus deixou bem claro para os discípulos: não é o exterior que contamina a alma, é aquilo que vem de dentro. Como está o seu coração? Jesus habita nele? Você tem deixado Jesus escrever a cada dia dentro dele a sua vontade? É para você mais importante a presença de Jesus do que as regras humanas? Que Jesus viva em nós e que a nossa religião seja a demonstração exterior desta presença viva de Cristo no nosso coração. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.